Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Comunidade do Conhecimento, que no quadro A Arte de Fazer Arte de hoje trará detalhes do telefilme maringaense A Cápsula, que foi selecionado para o Festival Internacional Olhar de Cinema, que acontece em Curitiba. Mas creio ser interessante também explicar o que vem a ser um telefilme, termo que surgiu com a grande hegemonia da televisão na década de 1990. Mas não é correto dizer que não se trata de cinema, isso é, de um produto cinematográfico. Telefilme é a forma como um filme para a televisão é chamado e conhecido pela indústria cinematográfica para definir o conceito de filme produzido para ter a sua estreia, quem sabe somente na televisão ou não. Ao contrário, da maioria que estreiam em salas de cinema. Os telefilmes respeitam em tudo as convenções narrativas audiovisuais da linguagem cinematográfica, tanto ou tão pouco como os filmes destinados às salas de cinema. Portanto, é incorreto afirmar que um telefilme é um produto puramente televisivo. Para falar sobre o conceito de telefilme, bem como da produção do filme A Cápsula, tenho em nosso estúdio o diretor e roteirista Ribamar Nascimento. Como você pode perceber, o programa está recheado de conhecimento e muitas informações. Fique aqui conosco que o Comunidade do Conhecimento volta logo após a nossa vinheta principal. Para um bate-papo sobre a arte de fazer arte, tendo como tema telefilme, convidei o diretor e roteirista Ribamar Nascimento, que vai nos falar também sobre a alegria e a satisfação de ver uma obra maringaense, no caso, A Cápsula, que foi selecionado para o Festival Internacional Olhar de Cinema, que acontece em Curitiba. A obra a qual nos aprofundaremos logo mais conta a história de Mariana e seu irmão mais novo, Dinho, que sobrevivem a um futuro pós-apocalíptico e encontram uma cápsula do tempo que os guia em uma missão para salvar o seu povoado. Só pelo teaser percebe-se que a produção vem recheada de emoções e, por que não, reflexões. Ao meu lado, já tenho aqui, para esse bate-papo, o diretor e roteirista Ribamar Nascimento. Tudo bem? Tudo bom, Val? Você disse que há um ano passado nós estávamos aí falando já de outros filmes, ou era esse filme mesmo que você já Eram outros, já eram materiais de curta-metragem, que a gente estava exibindo já, e já tinha o projeto da Cápsula já encaminhado, já em pré-produção ali, Então, como o nosso programa ele tem essa vertente de levar o conhecimento para as pessoas, você falou que nós temos um filme maior e um filme menor, como você mesmo falou, que nos seus projetos eram corriqueiros, Esse sendo um filme maior, de tempo maior, é novidade para você? É longa-metragem, Na minha carreira, há 10 anos atrás, eu arrisquei fazer um longa-metragem com a galera, meio de guerrilha e tal, para entender como é que é uma produção longa. Já tinha feito alguns curtas, fiz um longa-metragem, e aí recentemente voltei a fazer curtas para entender um pouco mais da dinâmica, de equipe e tudo mais. Esse longa é o primeiro longa comercial, de fato, com uma equipe de Maringá e Londrina, é a primeira produção de longa-metragem entre as duas cidades. Então, tem produtoras de Maringá, que é a Cosmo Filmes, e Londrina, que é a Quinópolis. Então é um filme assim, que eu acredito que seja um marco até para a cidade, porque ele é o primeiro filme com verba Dancini, por exemplo, de Maringá.
É o primeiro filme, é o segundo filme do Olhar de Cinema e é o representante esse ano do interior do estado. Então, pro interior do estado do Paraná... É um peso. É um peso, é uma representação muito interessante, né? Então, um curta tem quantos minutos aproximadamente? Um curta pode ir de 1 minuto até 15, 20, 30 no máximo, tá? O longa ele é considerado acima de 60 minutos, geralmente. De país para país varia. No Brasil é 70, 60, acima, né? O filme tem 92 minutos, ou seja, 1h30, né? A maioria dos filmes que a gente vê na TV ou no cinema é 1h30, 2 horas, né? Que é o tempo de uma narrativa suficiente para você contar uma história interessante, grande, com virada, com trama e tal, né? Então, essa é a grande desafio de um longa-metragem. Você segurar uma plateia por 1h30, 2 horas dentro de uma história e fazer o mundo acontecer para aquela plateia, né? Como você falou, o telefilme, a diferença basicamente é orçamento, né? Tem vários telefilmes, por exemplo, da BBC produz vários telefilmes na Inglaterra e vários estão na Netflix. Então, o Netflix, ele comporta tanto o Netflix, Prime, enfim, VOD, né? Eles comportam tanto os filmes de cinema como filmes específicos para TV. Hoje, a gente tem o material, tanto de produção, de equipamento, é muito evoluído já, muito fácil de acesso para todo mundo, né? Para quem produz, né? Então é uma qualidade bem interessante. Eu acredito que é um filme que não vai decepcionar para quem assistir esperando realmente cinema, porque tem linguagem, tem estrutura, tem narrativa, tem direção de arte, direção de fotografia, tá tudo lá. E quanto tempo vocês levaram para conceber, para conseguir esse apoio da Ancine? Legal. E também para gravar, editar, colocar à disposição de um festival e, nesse caso, ser selecionado? Então, o pessoal às vezes acha que o cinema, a produção do filme é de uma hora para outra, é muito rápido, né? É longo. Há 6 anos que começou com o roteiro, então a ideia, a premissa, ela veio aos poucos, há 6 anos, e eu escrevi num edital aqui da prefeitura, em Setomate. É um edital que tinha naquela época uma parceria com a Ancine, então tinha uma verba que vinha da Ancine e da parte da prefeitura. A gente conseguiu chegar em primeiro desse edital tal, e veio o financiamento, então a gente produziu. A gente produziu no começo desse ano, né? Então, teoricamente, foi feita a pré-produção, filmado durante 15 a 16 dias durante o janeiro, né? E editado e feito pós-produção, música, trilha sonora, né? Efeito especial, colorização, tudo, até agora. Então, é quase uma gestação. Um filme é muito parecido com a gestação. Você acaba tendo que ver o processo de crescimento e rever ele muitas vezes, né? Então, geralmente, um filme demora aí, realmente de 6 a 1 ano para ser produzido por causa dessas etapas. São muitas pessoas envolvidas em cada uma dessas etapas. É como se fosse vários eventos que você grava e depois você tem que colocar aquilo. Juntar tudo aquilo, um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça mais complexo. E a hora que você pensa que vai dá tudo certo, depois você fala, vamos colocar um desafio. É um desafio, que nem um jogo de futebol, talvez, um esporte, é um desafio. Você entra em campo, você planeja, entra em um campo, e depois acontece coisas do jogo, você tem que se adaptar, e os melhores times vão vencendo. É um jogo, é gostoso. Quantos atores você trabalhou? Não estou falando os atores, porque não deixa de ser um ator, também o pessoal da equipe. Sim. Mas quantos atores? Então, os principais são 6 atores, né? 7 atores e os figurantes, né? Então a gente teve uma gama de algumas cenas, por exemplo, como é pós-apocalíptico, a gente teve uma quantidade interessante, uns 20 figurantes também. Então, num total elenco de atores principais, figurantes deve estar em torno de 20 a 30 pessoas só de elencos, né? E equipe técnica também em torno aí de 20 pessoas, 30 pessoas, 40. Então, é uma quantidade de pessoas envolvidas durante o processo na produção. E pós-produção você tem pessoa que trabalha com cor, o músico, o montador, né, que é o editor, enfim. Então a equipe vai ficando um pouco maior. É diferente a edição que se faz do computador com aqueles copiões que antigamente se fazia? Então, a mudança do analógico para o digital, ela veio com o tempo no cinema, principalmente, não sei se você sabe, também pelo Star Wars, né? Pelo George Lucas, né? Que ele puxou essa ideia, a necessidade de fazer, que é ficção científica, que é uma área que eu gosto bastante, necessidade de trazer para o digital o processo antigo dos rolos, né? Da edição por película, né? E até a gravação, né? Quando foram criar as câmeras de TV digital, se pensava em fazer câmera de TV 30 quadros por segundo para TV. E ele chegou falando, não, eu também quero para cinema, faz 24 quadros para cinema. Então é um processo que copia o processo, de certa forma, antigo, né? E dá algumas vantagens, né? Porque você pode replicar, copiar muito mais fácil, você tem o processo hoje em dia de CGI, de 3D, então evoluiu muito o cinema nisso, facilitou muito o processo, né? Então, um computador na casa da maioria das pessoas que possa ter uma placa de vídeo, você já consegue editar um vídeo numa qualidade muito boa, né? Hoje todo mundo tem celular na mão, né? E quando você coloca, eu estou até pedindo para a nossa edição também colocar algumas cenas que vocês passaram para nós, e essa cena tem logo o ator que é
pequeno, acho que ele tem 12, 13 anos. Tem mais ou menos 10 anos. E ele tem colocado uma dose de emoção bastante interessante, né? Sim. Ele sente, você pode pensar que eu não fui atrás, eu fui e vi e me entusiasmei com isso, né? É mais complicado trabalhar com atores adultos ou crianças. Então, curiosamente, minha primeira experiência com ator mirim, tá? Numa longa-metragem, né? E eu achei muito fantástico, porque ele, especificamente, o Bernardo Hochmann, ele é um ator de Curitiba, que é a estreia dele também no cinema, né? Tanto como a Daniele Pasquini, que é a protagonista, estreia no cinema, tem o Percy, que é um grande dublador, então eles se colocaram. O Bernardo, ele já vem de uma família, a mãe dele já é atriz, então ele já vem de uma família que tem um suporte nesse sentido para atuação, né? Ele entende muito bem o texto, ele entende muito bem o momento ali, ele é super divertido. Então foi muito posicionar, né? Pra mim foi muito tranquilo ali, porque eu tive apoio também da equipe, a gente conseguiu lidar muito bem e ele é muito concentrado no que ele faz. Apesar de ser uma criança, tá o tempo todo brincando, de passar um tempo, você tem que conversar, tem que dar uma animada, mas foi muito gostoso trabalhar. Pra mim foi uma experiência muito boa. Não é tão fácil, geralmente, porque crianças são pessoas, né? Pessoas são diferentes de personalidades. A personalidade dele foi muito boa pra trabalhar. Então, no caso dele, especificamente, facilitou essa expressão que você provavelmente sentiu do menino Dinho, né? Que o menino Dinho é um menino introspectivo na história. Então, ele é super importante. Quando ele abre aquele capô... Sim, o capô do Fusca. Ele olha por algo que só ele está olhando, sabe? Ele está interpretando. Você sorriu gostoso, agora falou, Val viu mesmo. Porque você já está pegando exatamente os pontos da história, porque é um mundo pós-apocalíptico, mas ele é introspectivo do menino, então ele não é um pós-apocalíptico apenas pela destruição do mundo, da violência, não é esse o ponto do filme, é só um ambiente. O ponto do filme é o relacionamento da irmã com o menino e a forma com que o menino vê o mundo, a forma com que ele vê o mundo destruído e como aquilo psicologicamente influencia. O mundo está destruído, a mente dele pode estar destruída. Então é essa relação que eu quero trazer no filme, de que uma destruição do ambiente, por exemplo, é muito similar à destruição da mente de uma pessoa. E aquilo pode influenciar uma criança, por exemplo, influenciar todo mundo à volta, né? Vamos agora para um breve intervalo e eu tenho certeza que logo após o intervalo nós teremos no nosso bate-papo algo que venha trazer para nós um pouco mais de conhecimento. O Ribamar está ao meu lado e é uma satisfação ver, lógico, essa obra maringaense, no caso, o telefilme A Cápsula, selecionado para o Festival Internacional Olhar de Cinema, que acontece em Curitiba. Volto já. Dando continuidade com o Comunidade do Conhecimento, estou tendo a oportunidade de conversar com o diretor e roteirista Ribamar Nascimento, que veio falar sobre a alegria, satisfação de ver uma obra maringaense, no caso, A Cápsula, selecionada para participar do Festival Internacional Olhar de Cinema, que acontece em Curitiba. Ribamar, nós temos tido algumas oportunidades de alegria, de ocorrências, né, dentro da própria arte de fazer arte, que é o nome do nosso quadro. Você começou a fazer arte quando? Não é aquela arte, moleque! Mas talvez a arte do moleque já seja a maioria dos artistas de onde vem a arte, né? Então me fala um pouquinho isso. Então, eu desde pequeno sempre gostei de fazer meio que tudo, de desenhar, mexer com música, ver vídeo, TV e tudo mais. Então isso naturalmente, a quantidade de vocabulário, de interesses por essas áreas me veio desde pequeno. Na escola, eu comecei a me interessar por texto, ou seja, fazer redação. Onde? Aqui em Maringá? Não, fiz em São Paulo. Eu sou de São Paulo, estudei em São Paulo, fiz faculdade no Mackenzie, em publicidade. E na faculdade eu me interessei por cinema, por audiovisual, porque eu encontrei no audiovisual através de um professor, Salinas, grande professor, que eu achei o audiovisual e o cinema uma das ferramentas mais complexas e que unisse tudo isso. E de certa forma eu me identifiquei com aquele tipo de comunicação. E aí aos poucos fui começando a me interessar por fazer curta, me interessar por estudar, aprender linguagem e tudo mais, e vim para Maringá. Quando eu vim para Maringá,
juntei uma galera para fazer uma longa-metragem de guerrilha, para entender como é que funcionaria a produção e tal, e me envolvi com o Conselho de Cultura, fundei a associação, e a gente começou a conversar e trabalhar em outros projetos de longas e curtas aqui da cidade. Depois, em 2022, fiz um curta-metragem em ficção científica chamado Ressurgido, que é um piloto de uma série possível. Em 2024, agora, a gente vai lançar o A Cápsula, que é o longa-metragem. Todo esse processo de construção, uma obra acaba puxando a outra. O artista, ele tem um pouco disso, ele precisa evoluir, precisa crescer. Então eu acho que a arte vem um pouco disso também. Ele tem que acordar o que está, às vezes, sonolento dentro. Sim. Eu escutei isso. Sim, e acaba sendo... Sabe, o artista, eu tenho, a minha vocação Legal. Foi desenho de moda. Eu sou um dos 5 estilistas contratados de São Paulo para montar o Polo Têxtil Londrina, Cianorte. Cianorte era o finalzinho e lá ficou sendo a capital. Acabou sendo a capital. Então, por vários anos eu dei aula e eu estou tentando passar isso para você, que é bem isso. Sim. Sabe? De pequeno, você olha a sua mãe vestida, o teu pai vestido, o seu avô, você começa a ver os detalhes. E esses detalhes te seguem durante... O olho. É o olho. Isso você está falando, o olho, né? De desde pequeno, não necessariamente a carreira começar desde pequeno, mas o olho já está trabalhado desde pequeno, ou o interesse que você tem, no teu caso, pela parte de desenho, enfim, de como se comporta os traços e as formas nas pessoas, né? Bem isso. Então, essa questão da arte, ela está muito mais em algumas pessoas, naquele momento de estar adormecida e você precisa acordar. Então, quando eu vejo alguma coisa que acorda, eu vou lá, pego um papel e... É um vocabulário, né? O artista, ele tem que ter isso, e aí o artista dá para realmente entender que às vezes a pessoa não se vê como artista, às vezes como roteirista, uma dona de casa, uma empresária que tem uma empresa de moda ou de qualquer outra área. Ela pode também escrever, ela tem talvez uma inspiração de uma história, uma ideia que ela tenha, ou ele tenha, que possa trabalhar. As pessoas, eu creio que até no momento em que nós estamos passando, que muita coisa acontece rápido e chega muita informação, ela não exercita aquilo que ela poderia estar tendo como talento, até mesmo dentro. E isso... Às vezes, nós, que nem agora há pouco, a gente estava conversando com a pessoa que está aqui dentro do estúdio, nos assessorando, nas câmeras, falando sobre isso, de tentar ver qual é a parte, porque tem cinegrafista que ganha prêmios, porque ele tem o olhar de quem vai conseguir enxergar aquilo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Você vai entender. O olhar é mais voltado para quem está vendo aqui. Então tem prêmios para isso, para o cinegrafista. E seu olhar, para que é? Para você, para teu agrado? O artista, né? Você até comentou sobre arte em geral, né? Eu acho que o artista engavetar projetos, eu acho que nenhum interesse de nenhum artista, de ninguém que faz, né? Inclusive de projetos de qualquer área, não precisa ser arte. Engavetar coisas é frustrante. A gente quer agir na sociedade, desde pequeno a gente quer a atenção dos pais, quer mostrar que a gente sabe, quer mostrar que a gente viu alguma coisa. Nossa, olha pai, olha isso. A gente tem naturalmente uma ideia de compartilhar ideias. Então, compartilhar ideias, eu acho que você vai encontrar em todos os tipos de artistas. Como ele viu aquilo, como é que é a visão de mundo dele. Naturalmente, na minha visão também. Eu tenho visões de mundo e tenho percepções do que acontece. A cápsula vem um pouco disso, de perceber, então, como eu tinha colocado, que o que acontece na mente humana de se destruir, de, por exemplo, se omitir de uma ação e acabar sofrendo as consequências dessa omissão, pode ser uma destruição tão grande quanto acontece no meio ambiente. A gente tem uma representação do meio ambiente, por exemplo, com tragédias ou com missões de responsabilidade que a gente tem na nossa vida. Então a gente pode replicar isso. O ser humano está muito mentalmente conectado ao ambiente nesse sentido. Então, nesse filme, o menino se tornou, o personagem do Dinho, se tornou um catalisador disso, né? Dessa fragilidade. Eu acho que o termo, talvez, você gosta também de trabalhar com termos, com palavras, colocar, olha, essa obra pode ser um desenho, mas ela tem uma palavra, tem um título. A cápsula tem um título que é um segredo da história, que você só vai entender quando você vê. Então veja o filme e entenda o segredo da cápsula. Mas a palavra central, até que eu passei para todos, por exemplo, o nosso compositor de trilha sonora, o André Machado, é fragilidade. É isso que eu passei para cada um, para os atores. Fragilidade. Você está lidando com uma criança frágil, num mundo fragilizado. Então,
tudo pode se romper a qualquer momento. E esse peso de se romper, eu acho que é o que eu tento passar nessa obra específica. Eu tenho um material aqui muito interessante seu e aquela pergunta de artista, né? No meio, no percurso, houve alguma mudança significativa? Da história específica? Sim, porque mudanças no cinema sempre acontecem as mudanças. Por exemplo, uma cena que não dá pra gravar num lugar, a gente grava em outro, então a gente se adapta e tenta achar a essência da história, né? Mesmo na hora do roteiro, antes de você escrever num projeto e tal, acaba tendo mudanças. Quando chega pra um ator, por exemplo, o ator consegue interpretar de um jeito ou te dá novas ideias, você acaba adaptando aquelas ideias e criando mudanças. É um trabalho coletivo que vai enriquecendo. Você aprende a trabalhar junto e gostar daquilo, de enriquecer a obra. Lógico, seguindo a linha inicial. A premissa se mantém, né? O objetivo se mantém. Sim. Mas você vai acumulando. Então, por exemplo, um exemplo interessante é trazer formas do... O menino, o próprio Abdinho, uma cena específica, ele pediu pra... Eu posso pegar esse pedaço de retalho, de paninho, de cordinha, eu posso usar assim, que é o personagem? Eu falei... Pode, eu ia tentar entender o porquê disso. E mesmo a criança já sabia, ali já estava num tempo de gravação que ele estava entendendo o personagem. A própria atriz principal também, ela conseguiu trazer algumas formas específicas do personagem. Então, os atores, eles são muito perceptivos a isso e o diretor tem que ter essa sensibilidade. E aí, todas as outras áreas, né? Ideias que vão vindo, você vai agregando. A função do diretor também é essa, agregar e chegar nisso que você falou de, olha... Tem uma visão, tem uma ideia e pode funcionar, pode ter uma mudanças para melhor. Eu acho que essa estrutura vai estruturando. Imagina um escultor. O escultor, ele vai esculpir, ele vai depois acertar as arestas. Então, esse acertamento de arestas, geralmente, é com várias ideias juntas, né? Eu quero te parabenizar, desejar boa sorte e dizer que também nós estamos, por ser uma TV educativa, à disposição. Quando quiser passar alguma coisa, tiver algum material, nós vamos estar à disposição sempre aqui para vocês e para todos aqueles que fazem arte. E é muito importante, eu penso, né, que todas as televisões tenham esse espaço voltados a vocês. Então, muito obrigado e retorne sempre. Obrigado, Ivan. Tá certo. Conversei aqui com o Ribamar, pessoa que eu conheço já há algum tempo e tal qual, né? O caminho que ele vem trilhando, tantos outros, né, trilham, mas o importante é saber que existe pegadas daqueles que chegaram um pouco mais à frente e é tão mais fácil a gente trilhar por onde alguma pessoa, algum dos nossos, né, também trilhou. E você agora há pouco estava falando sobre esculpir, né, me veio um texto em que a pessoa perguntou ao escultor, né? Nossa, como você conseguiu, é perfeito, você é maravilhoso. Como você conseguiu? É mais ou menos isso. Ele falou, não fiz nada, eu só tirei o excesso. Então é isso, a gente está em busca de tirar o excesso para que as pessoas vejam aquilo que elas mereçam, em merecimento, podem ver e podem acompanhar. Muito obrigado mais uma vez pela sua história, jovem ainda, obrigado pela história. O Comunidade do Conhecimento vai ficando por aqui, mas certamente estaremos sempre sintonizados para que juntos façamos estes encontros cada vez melhor. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Até uma próxima oportunidade. Então, até lá.